Irmãos, abrir as vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Estou muito feliz, com mais esta rica oportunidade, esse grande privilégio de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Peço à igreja, bastante atenção. Nós precisamos estar atentos quanto à palavra de Deus. É ela que direciona as nossas vidas. Em meio a um mundo tão difícil, nós precisamos obedecer à palavra de Deus se quisermos obter vitória. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 7. Amém? E diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possas sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Glória a Deus. E te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Senhor colocou no meu coração esta passagem, esse texto que nos fala sobre pedir algo a Deus. O que você tem pedido a Deus? Uma pergunta bem interessante, porque todos nós, em algum momento, nós pedimos algo a Deus. E seja lá quem for, sempre ele terá uma oportunidade de pedir algo a Deus. Nós podemos aí imaginar até pessoas milionárias, bilionárias, pessoas que têm muito dinheiro. Talvez algumas pessoas poderiam questionar, mas aquele sujeito já tem tudo em sua vida. O que ele poderia pedir? Mas sempre haverá algo para pedir a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. É Ele que é dono de tudo. É Ele que comanda. Em suas mãos está tudo. Não há nada que foge do controle de Deus. Então, por mais que o homem possa possuir propriedades, riquezas,
por mais que o homem possa ser bem-sucedido, sempre haverá algo que ele necessite pedir àquele que é dono de tudo, que é o nosso Deus. Mas é importante nós sabermos pedir. É importante nós realmente entendermos que precisamos acertar nas nossas petições a Deus. Não é simplesmente pedir a Deus e achar que nós vamos receber algo de Deus. Para nós recebermos algo do Senhor, nós precisamos realmente saber pedir a Deus. Pedir a Deus de uma maneira que venha glorificar o nome do Senhor. Talvez muitas pessoas ainda não parou para pensar sobre essa ideia. Eu vou pedir algo a Deus, mas que glorifique o nome dEle. Talvez nós temos esquecido de alguns detalhes ao decorrer da nossa vida. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós vemos aqui o próprio Deus aparecendo ao seu servo, ao rei Salomão, e ele falando para Salomão pedir: o que queres? Pede algo para que eu te dê. Nós podemos então entender que tudo aquilo que Salomão pedisse, ele poderia receber, porque ele estava recebeu uma proposta de ninguém menos do que o dono de todas as coisas. Você já imaginou alguém que comanda tudo? Todo o planeta Terra, toda a humanidade, comanda até os demais planetas, as estrelas, que nós não conseguimos nem imaginar o tamanho e distância. Tudo isso Deus controla e comanda tudo. Aí você imagina alguém com este poder chegando a você e te perguntando: o que você quer? O que você precisa? Pede. Pode pedir que eu vou te conceder. Mas é preciso nós entendermos que tem que haver sabedoria naquilo que nós pedimos a Deus. Nós vemos aqui uma situação que todos conhecem, ou pelo menos a grande maioria, essa história. De um homem que fez um pedido a Deus e recebeu uma sabedoria que era invejável. A maioria dos reis, rainhas, de todos os comandantes daquela época, admirava Salomão pela sua imensa sabedoria. Isso tudo por conta de um pedido certo. Um pedido correto. Mas o que é que nós temos pedido a Deus? Porque nós temos feito pedidos a Deus. Isso aí é inevitável, irmãos. Dia após dia nós temos feito pedidos a Deus, aquele que tem todo o controle em suas mãos. E lá em Tiago 4, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer, através do seu servo, que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal.
O que significa que se nós pedirmos bem, se nós fizermos uma escolha boa, nós vamos obter a resposta favorável do grande Deus, daquele que controla todas as coisas. É algo interessante para nós estarmos pensando. Nós podemos pedir a Deus todos os dias. O que eu acredito que todos nós aqui fazemos. Estamos sempre pedindo a Deus algo. Mas se nós pedirmos errado, não vamos receber. A sua própria palavra nos afirma isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E se a palavra de Deus está afirmando isso, logo nós entendemos que se nós fizermos um pedido certo a Deus, nós vamos receber. E o pedido que nós fizermos a Deus, que o próprio Deus vê que é um pedido bom, irmãos, imagina o que vai acontecer nas nossas vidas. Nós vemos aqui o que aconteceu com Salomão. Está aqui, irmãos, nós acabamos de ler. Salomão, então, faz um pedido a Deus e ele acerta no pedido. Ele faz corretamente a sua petição. E o Deus Todo-Poderoso lhe concede a sua petição e muito mais ainda. Os irmãos já imaginaram pedindo algo a Deus e Deus lhe concedendo muito mais? Você indo muito mais além por um pedido que você fez a Deus, e aí você olha e começa, mas eu pedi a Deus isso aqui, eu já estou muito além. E você começa a glorificar e a exaltar o nome do Senhor por tamanho feito que Ele fez na sua vida. Sabe por quê? Por um pedido certo. Simplesmente você fez um pedido que agradou o coração do Senhor. Você fez um pedido que Deus olhou e aprovou. Imagina, irmãos, você recebendo a aprovação de Deus. Você recebendo a aprovação do Todo-Poderoso, daquele que tem o controle de todas as coisas. Aonde você vai chegar se isso acontecer? Deus é fiel, irmãos. É por isso que nós temos que dar total crédito à sua palavra. Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus afirma que nós podemos orar 24 horas por dia, clamar. Mas se não for da maneira correta, nada nós vamos receber. Se houver sangue nas nossas mãos, nós vamos ficar pedindo e clamando a Deus. E no dia a dia nós vamos ficar, às vezes, tristes, assustados, porque eu peço tanto a Deus e não recebo. Porque não olha e não observa a palavra de Deus. Porque se nós atentarmos para ela, nós iremos receber do Senhor. Não estou dizendo
que não temos que ficar 24 horas por dia conectados com Deus, orando, buscando na palavra, onde quer que nós formos, estarmos na presença do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Mas o interessante, irmãos, que da maneira correta. Porque se nós fizermos isso, separarmos todo o nosso tempo para Deus, mas da maneira errada, de nada vai adiantar para nós. Talvez uma palavra pesada, mas que precisa ser dita, irmãos. Nós precisamos saber servir a Deus. Tem muitas pessoas que estão acreditando estar servindo a Deus e estão totalmente enganadas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Examinar a palavra de Deus é muito importante. É muito importante. Imagina você estudando, buscando, orando, fazendo muitas coisas. E no final das contas, você não receber nada, porque não estava fazendo como deveria fazer. É um peso muito grande, irmãos. Mas é verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser analisada, ela tem que ser vivida. Não tem como ser de outra forma. Podemos, às vezes, estar orando muito, às vezes até satisfeitos, mas por algo que não é do Senhor. E o interessante é que, lá em João, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus Cristo fala que até agora nada pedistes. Até agora nada pedistes em meu nome. O que significa que se nós pedirmos, nós vamos receber. Mas se pedirmos da maneira correta, da maneira certa. Exemplos na palavra nós temos. Exemplo nas Escrituras, nós achamos muitos. Nós vamos pedir a Deus coisas erradas se nós não atentarmos para a sua palavra. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, aí sim, nós vamos fazer escolhas erradas. Pedir coisas que não vão glorificar o nome do Senhor, pedir coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, pelo contrário, vai nos deixar mais distante ainda de Deus. E isso seria terrível. Isso seria terrível. Mas as pessoas, irmãos, a maioria das pessoas não estão pensando em uma situação como essa. As pessoas, geralmente, elas tendem a querer pedir algo e não analisar, não calcular, não ver se realmente aquilo vai glorificar o nome do Senhor, porque o que vai realmente importar no final de tudo é isso, irmãos.
é o nome de Cristo ser glorificado. É o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Não podemos esquecer um segundo sequer desse detalhe. Para irmos adiante, nós precisamos entender que o nome do Senhor precisa ser glorificado. E aí cabe a cada um de nós estarmos analisando no dia a dia as nossas escolhas, as nossas petições, se realmente elas estão glorificando e exaltando o nome do Criador, o nome do nosso Deus. E a sua palavra vai prosseguindo, lá em Mateus 21, versículo 22, um texto bem conhecido, onde fala que tudo que nós pedirmos em oração, crendo nós receberemos. Veja só, irmãos. Tem hora que parece que nós pedimos coisas que, se nós formos olhar para os grandes feitos que pessoas alcançaram ao decorrer da história da Bíblia, nós ficamos às vezes até tristes. Mas isso é tão pequeno, eu não recebi. Isso aqui é coisa à toa, coisinha pequena, e eu não ganhei. Mas e aí? O que está acontecendo? Se a palavra de Deus está nos afirmando que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Será se não estamos crendo, então, irmãos? Porque é isso que a palavra está falando. Se nós pedirmos, podemos pedir tudo em oração. Se nós crermos, nós vamos receber. Essa é a promessa. Mas aí, irmãos, aonde entra o que nós estávamos falando no começo? O que estamos pedindo está batendo com a vontade de Deus. O que estamos pedindo está glorificando o nome do Senhor. O que estamos pedindo vai ter realmente um proveito para nós, para a nossa família, para o nosso irmão, para as pessoas que estão em nossa volta. Muitas das vezes nós esquecemos desses detalhes, parece que estamos pensando só em nós mesmos. Nós vemos aqui um testemunho vivo de um homem pedindo a Deus sabedoria e conhecimento para que ele pudesse abençoar uma multidão, uma nação, um grande povo, numeroso. Pensa, irmãos, numa situação dessa, um pedido de alguém que está preocupado com o seu próximo. Alguém que está querendo uma sabedoria, um conhecimento, para que ele possa fazer com que haja justiça para muitas pessoas. O ser humano, irmãos, ele tem em seu DNA a tendência de ser egoísta. Isso é verdade, irmãos. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós agimos assim. Somos, de certa forma, egoístas. Às vezes pensamos só em nós mesmos. Às vezes nós esquecemos até das pessoas que estão
à nossa volta, do nosso lado. E sabe quando nós conseguimos enxergar isso? Quando nós observamos a palavra de Deus. Quando nós começamos a meditar nas Escrituras, aí nós conseguimos enxergar tudo isso. Aí nós percebemos que está faltando muita coisa em nós, que precisamos melhorar a cada dia, que muita coisa precisa ser mudada. Só conseguimos observar isso quando nós atentamos para a palavra de Deus. Quando nós damos crédito às Escrituras Sagradas. Aí sim, nós conseguimos ver tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos confronta. Por mais que nós venhamos andar de uma maneira correta, aliás, quanto mais nós procuramos andar em sinceridade, mais ainda nós conseguimos enxergar a nossa pequenez diante de Deus. É interessante, né, irmãos? Mas é bem assim. Quanto mais nós examinamos as Escrituras, mais nós conseguimos enxergar o quanto nós somos dependentes do Senhor. É examinando as Escrituras que você vai olhar para si e vai dizer: eu posso fazer mais pelo meu próximo. Eu posso fazer mais pelo meu pastor. Eu posso fazer mais pelo meu irmão. Eu posso fazer mais na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Eu posso fazer mais ali, em tal lugar que eu frequento. Eu posso fazer mais. Mas se você só vai observar isso e vai perceber só examinando a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que vai fazer você enxergar tudo isso. Irmãos, e se nós pararmos para pensar, para refletir, nós vamos entender que sempre há mais para nós fazermos. Seja no que for, seja para quem for, sempre haverá mais para nós fazermos. Se você meditar na palavra, sempre vai ser dessa forma. Você vai sempre enxergar que está fazendo menos do que pode fazer. É assim, quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, quando nós vemos aqui, nesse texto, o próprio Deus falando a Salomão: pede o que queres, e eu vou te conceder, eu vou te dar. Eu não tenho dúvida que Deus está esperando isso de cada um de nós. Deus olha para cada um de nós e com certeza Ele pensa: se você pedir da maneira correta, você vai receber. Porque eu tenho todas as coisas em minhas mãos. Eu domino tudo. Não há nada que eu não possa fazer. Mas a minha palavra, ela tem que se cumprir. Então, se você pedir errado, não vai receber. Se nós pedirmos errado, da maneira errada, nós não vamos receber do Senhor. E talvez venha
aquele tremor nos nossos corações neste momento, quando ouvimos algo assim? Se nós pedirmos errado, não vamos receber do Senhor, porque significa que nós temos, irmãos, pedido muitas coisas erradas a Deus. Nós temos pedido muitas coisas erradas a Deus. Porque a sua palavra nos garante a vitória se nós fizermos conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Se nós pedirmos da maneira correta, se nós usarmos de sabedoria, assim como Salomão e tantos outros irmãos. Quando nós falamos aqui em cima desse texto, mas nós conseguimos enxergar tantas pessoas que tiveram grandes vitórias por fazerem escolhas certas, por saberem pedir a Deus. E aí, nós vamos para a Bíblia e conseguimos enxergar tantas pessoas, né, que poderíamos citar aqui, Jairo, Ana, né? O pedido de Ana foi um pedido ousado, irmãos. E ela tinha aí uma grande dificuldade, mas nós sabemos, nós estamos falando aqui de um Deus todo-poderoso, de um Deus que tem todo o controle em suas mãos. Não há dificuldades para Deus. Nós olhamos com os nossos olhos e às vezes achamos impossível. Não vai acontecer. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. Hoje eu estava vindo do meu trabalho, né, e vim de carona, né, com o meu irmão, e a gente conversava. Interessante que eu já vinha meditando nessa palavra há alguns dias, e nós conversando, e ele falando, e eu só, né, pensando assim, Senhor, né, o Senhor está confirmando essa palavra. Porque nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre pedir algo a Deus. Que a gente tem um irmão que está numa situação muito difícil, e a gente falava assim, a gente precisa continuar orando. O que a gente está podendo fazer agora é orar e Deus pode mudar a situação. E ele falava, quando ele começou, quando ele foi para a igreja, que no começo ali os irmãos ali da igreja que ele estava congregando, dizia, vamos orar para seus irmãos, né, se converterem, seus pais, e ele disse que ria, né, dizendo, não tem não, ali não, né, o povo ali, imagina, irmãos, uma pessoa, né, acaba de ir para a igreja, e a expectativa dele ali era pequena, que os seus irmãos fossem, né, seus pais, seus irmãos fossem alcançados. Mas ali alguns irmãos começaram a falar não, né, e ele disse que quando falou isso, os irmãos até riram, né, como se tivesse assim, ele não está entendendo ainda. Mas, né, daqui a alguns dias, alguns meses, ele vai entender, vai, né, compreender o processo, vai saber que, né, serve um Deus que tudo pode. Um Deus que é capaz de todas as coisas. O que acontece às vezes conosco é exatamente isso, nós duvidamos. É como se nós estivéssemos limitando Deus, né? Aquilo ali Deus pode. Não, aquilo ali Deus não pode. Deus pode alcançar aquela pessoa. Naquela pessoa ali é muito difícil, né? Deus não vai. É como se nós estivéssemos falando assim, irmãos. Mas entenda, Deus
tem todo o poder. Tudo está no controle de suas mãos. Por mais complicado que seja a situação, por mais difícil que nós venhamos achar, para Deus há uma saída. Para Deus há uma resposta. Talvez nós olhamos para uma situação e condenamos, não tem jeito, não tem solução. Deus olha assim e pensa, se Ele soubesse, se Ele imaginasse o que eu vou fazer em relação a isso. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que às vezes nossa fé é tão fraca que nós contemplamos várias situações em que nós sabemos que é a mão de Deus agindo. E nós ainda continuamos insistindo em não acreditar, em não entender que Deus pode mudar a situação. Quantas pessoas, irmãos, que nós, pelo menos eu, não sei os irmãos, mas conheço muitas pessoas que hoje estão na presença de Deus, que eu olhava assim, pensava, isso aí nunca vai ser um cristão. Isso aí não vai aceitar Cristo nunca. Eu pensava assim, irmãos. E hoje a pessoa prega a palavra, a pessoa dá testemunho, a pessoa é uma pessoa fiel, temente a Deus. Será se isso não basta, irmãos? Será se nós vermos tantos exemplos? Porque eu conheço muitas pessoas assim. Aí agora chega em uma determinada pessoa que eu conheço e parece que acabou, que eu não vi mais nada. Não pode acontecer com fulano. Pode, irmãos, pode sim. Deus está no controle de todas as coisas. O que nós precisamos é só fazer o que está propondo a palavra de Deus. A escolha certa. Pedirmos a Deus de uma maneira correta, de uma maneira que venha glorificar e exaltar o seu santo nome. Crendo. Porque se nós cremos, nós vamos receber de Deus. E a pessoa que tem a Deus, irmãos, ninguém pode resistir a Ele. Lembra lá da passagem de Estevão? O povo ali conversando, discutindo com ele. Acho que é no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Está ali para o versículo 9 a 10. Se eu não me engano. A palavra de Deus nos fala que ninguém podia resistir à sabedoria e o Espírito Santo que estava na vida daquele homem. É assim que acontece. Aí você pensa que será diferente se você buscar a Deus? Não será, irmãos. Se você buscar a Deus, se nós buscarmos a Deus, se obedecermos a sua palavra, ninguém poderá nos resistir. Talvez você possa até pensar, mas Estevão acabou sendo morto. Mas quem conhece a história, irmãos, que história linda. O homem sendo morto, glorificando a Deus, ainda pedindo que perdoasse aqueles que estavam matando. Aí nós
podemos imaginar que o homem daquele teve uma vitória triunfante. Por quê? Por observar a palavra de Deus. Por seguir a palavra de Deus. Por obedecer a palavra de Deus. E é exatamente isso, igreja, que nós precisamos fazer. É exatamente isso que vai acontecer com cada um de nós, com cada um daqueles que decidirem pela palavra, que decidirem seguir as Escrituras, seguir a Jesus Cristo, que decidirem pedir as coisas de uma maneira correta, de uma maneira que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esquecer de si próprio. Esquecer de si próprio. Talvez essa palavra não soa muito bem, né, nos nossos ouvidos. Mas é isso, irmãos. Porque quem sabe o que é melhor para nós? Quem sabe o que é melhor para nós? Se nós formos pensar, né, e responder, todos nós vamos dizer Deus. Então, que o nome de Deus seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado com as nossas escolhas. Porque é Ele que sabe o que é melhor para nós. E aí nós, sabendo disso tudo, às vezes nos dá um branco e nós teimamos em fazer tudo contra a vontade de Deus. E às vezes queremos receber, irmãos. Tem muita gente por aí assim, chora, se desespera. Eu preciso receber, né? Não está examinando se está realmente fazendo, né, da maneira que agrada e glorifica o nome do Senhor. A pessoa está buscando muito, às vezes, né? Orando muito, como falei lá no Isaías, capítulo 1, versículo 15. 24 horas, o tempo todo. Mas tem sangue nas mãos. Aí não acontece. Aí muita gente questiona, reclama, não entende, né, o processo, não entende o que está acontecendo, o que tem por trás de tudo aquilo. Nós precisamos compreender que o não de Deus é bênção para as nossas vidas. E nós temos esquecido disso. Nós temos esquecido disso. Deus precisa ser glorificado e exaltado por todos nós. Aqui, Isaías, no capítulo 1, agora vamos para o versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É isso, irmãos. O versículo 20 vai dizer: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, não tem como fugir disso. É a palavra de Deus. Ou nós nos alinhamos a ela, ou nós vamos estar perdidos. Não tem outro termo. É nos alinhar à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. Se não estivermos na linha, seremos exterminados. É isso, irmãos. Não tem, né? Essa é a verdade. Não tem questão de dizer, Deus é bonzinho, vai ter misericórdia de mim. Tem muita gente que fala assim. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas foi entregar Jesus Cristo
na cruz do Calvário para nos salvar. Agora é só nós aceitarmos o sacrifício, obedecendo a sua palavra, entendendo que se a palavra de Deus está dizendo não, é não. Se está dizendo sim, é sim. Não adianta pensarmos que vamos, como diz o ditado popular aí, pintar e bordar e depois receber um presente de Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Que nós possamos estar pensando seriamente nisso, irmãos. Está em nossas mãos recebermos a bênção do Senhor. Está em nossas mãos sermos vitoriosos, sermos bem-sucedidos. Cabe a nós tomarmos decisões certas, fazermos escolhas certas, sabermos pedir a Deus, sabermos fazer as coisas para Deus. Porque, infelizmente, há muitas pessoas fazendo coisas para Deus, às vezes até com uma boa intenção, mas da maneira errada. E isso também não dá certo. Por essa razão, nós precisamos meditar nas Escrituras, pedir a Deus discernimento, para que Ele mostre a cada um de nós a decisão certa a se tomar. Amém? Que Deus nos abençoe, e eu, louvo a Deus por mais esta rica oportunidade, e as palmas louvam o nome do Senhor.